Vamos aproveitar, então, colocar para o Ivan. Boa. Boa. O que o você de hoje falaria para o você do início, quando começou ali vender consórcio, diante de tudo que você conquistou? Olha, essa é uma boa pergunta, mas eu venho de uma família muito conservadora, né? Então, eu fiz a profissão que o meu pai fez, eu fiz contabilidade, eu segui uma linha bem tradicional, eu era um cara bem tímido lá atrás. Se eu pudesse olhar, e assim como eu vejo, porque hoje eu também tô velho para quem tem 20 anos, né? E às vezes eu encontro algum amigo, assim, e eu sempre digo o seguinte, não tenha medo de arriscar. Então, se eu estivesse conversando com o Ivan quando eu tinha 18 anos, talvez arrisque um pouco mais. Eu não tenho do que reclamar da minha vida, mas talvez se eu tivesse arriscado um pouco mais, eu estaria melhor, mas assim, isso é um pouco relativo, mas eu gosto hoje de ter uma base muito bem construída, sólida. Se tudo é errado, eu tô aqui, assim como eu tinha isso lá atrás, mas arriscar um pouco mais, ser mais ousado. Gostei. O Cortella tem uma frase que ele fala o seguinte, aquela frase é do Cortella, da vaquinha. Cortella, ele estava pelejando para lembrar o nome dele. Ele fala o seguinte, que a sorte segue a coragem. Exatamente. Então isso que você falou da sua amiga e tudo, todos esses acontecimentos, são de coragem. É uma mensagem que você envia, é uma abordagem que você faz em alguém, é alguém aleatório que você para na rua para perguntar alguma coisa. Isso é a sorte, né? A coragem de fazer acontecer. E agora, Álvaro, se você fosse escrever um livro com tudo que aprendeu, qual título ele teria? Não. Essa é forte. Essa foi. Essa aí tocou a alma. Essa aí tocou a alma. Nossa, mãe. Eu vou escrever um livro de tudo que já passou, vou te falar, viu? Pelo amor de Deus. Eu conheço 1% e é muita coisa, viu? Nossa, mãe. É coisa demais, viu? Ah, cara, um bom título para esse livro seria... Como é que eu diria assim? Nada acontece à toa. Seria o título do livro. Essa é forte. Nada acontece à toa. Tudo tem tudo na vida tem... Ele está falando aí que a gente teria arriscado mais, mas a gente chegou aqui porque nós tivemos o passado nosso. Entendeu? Então, seria esse o título que eu daria para ele, entendeu? E... Porque é o que a gente vai levar, né? Entendeu? Então... Eu costumo dizer que a gente está aqui, né? E se a gente está aqui hoje, eu conhecendo vocês, vocês me conhecendo, é porque a gente está alinhado. Ninguém está junto do outro se não estiver alinhado. Você estava alinhado com sua esposa, por isso você conheceu ela na época, por isso que deram certo. Então, até mesmo o seu cliente, se ele chegou até você e vocês deram certo, fecharam o negócio, é porque estava alinhado. Né, de alguma forma, alinhado em mentalidade, em propósito, nenhum querendo ajudar o outro, essa sinergia. Então, como você disse, nada é por acaso, né? Não acontece nada. Não acontece nada. A mesma vibração, né? E agora, aproveitando aqui, ó, que você gosta de frases, tem alguma frase, Ivan, ou lema, ou princípio que guia seu trabalho até hoje? Olha, tem várias, né? Tem várias. Assim, uma que eu tenho refletido bastante até com a equipe e tudo, mas na minha vida, é que o otimismo é 50% de qualquer negócio. Porque, assim, o otimismo é aquele negócio contagiante, né? Começa por aí. Você acredita em algo que vai dar certo. Então, 50% de qualquer negócio é otimismo. Então, ser uma pessoa otimista já vai te garantir, na minha opinião, 50% de qualquer coisa. Aí o restante é um pouquinho de sorte, um pouquinho de trabalho, um pouquinho de tudo. Verdade. E Álvaro, teve alguma situação que o network te ajudou? Olha, muito. Porque a criação que a gente teve foi muito diferente da que acontece hoje, né? Então, muitas vezes a gente não falava muito, a gente não conversava muito, entendeu? E o network me ajudou como é que fala assim, a quebrar o gelo. Eu acho que eu era muito congelado,
sabe? Então, hoje eu já converso mais com as pessoas, entendeu? Eu já escuto mais, entendeu? Eu gosto de ver o que as pessoas precisam, o que elas não precisam, entendeu? E o consórcio me trouxe essa vontade de querer ajudar. Muitas vezes eu peco com alguns clientes meus, porque eu fico, olha aqui, isso aqui vai dar certo, você vai sair dessa dívida, entrar nisso. E muitas vezes, aí eu tenho que me controlar, entendeu? Mas o network eu acho muito importante, eu acho que a gente, o relacionamento entre as pessoas traz a confiança. E a confiança traz os negócios, né? Perfeito. Seria mais ou menos assim. E na sua visão prática, o que é mais difícil, vender ou manter um cliente de consórcio satisfeito ao longo dos anos? Olha, eu diria para você o seguinte, falando no meu caso, tá? A venda, quando eu chego a concretizar uma venda com um cliente meu, ele dificilmente ele sai do meu portfólio. Entendeu? A gente ainda, nós somos mais antigos, eu gosto muito de falar com as pessoas por telefone, então eu tô sempre estando com as pessoas nas datas que para eles são importantes, você entendeu? Então, assim, para mim manter um cliente é muito mais fácil do que eu ganhar um cliente. Entendeu? Muito por causa da pergunta que você fez anterior. Muito porque eu era muito fechado, eu era muito congelado, porque foi a nossa criação, entendeu? Então, filho de militar, por aí você vê. Então, não é um negócio fácil, mas conservar, porque quando você faz uma venda e você faz uma boa venda, principalmente para o cliente, ele não te larga, ele não sai. Ele não vai embora. Vida da família, entendeu? né? Exatamente. Ele acaba comprando mais, vai ficando ao longo dos anos. Exato, porque ele viu que você escolheu o melhor que você podia, você fez o seu melhor para ele naquele momento. E aí, quando ele acaba de pagar uma, já até compra mais uma. Exatamente. E quando ele é contemplado e ele vê que aquela manobra, aquela logística que nós fizemos gerou para ele uma receita, ele vai querer mais. Por que ele vai deixar de ganhar dinheiro? Ele não é bobo. Ele vai continuar ali. Ele falou, não, peraí, isso aqui, entrou uma verba diferente, aquilo ali deu lucro, eu tô com 3, vamos passar esse trem para 6 e tal, entendeu? Ele falou, gostei, então, ele está vendo que você mostrou para ele. Quando você mostra para as pessoas o que elas precisam, e quando você dá o seu melhor, naquele momento, para o seu cliente, eu acho difícil. O que acontece alguma... Né, o pessoal muitas vezes confunde em dar o melhor com outras coisas. Uma entendeu? coisa também, né, algo que a gente sempre observa nas profissões, né? Eu trabalho com network, eu vejo muito isso, né? Eu tenho meus ciclos sociais, né, da minha vida, e acaba que eu tenho meu ciclo do network, que como você disse, virou minha segunda família ali, mais um ciclo. Então, eu acredito que os seus clientes acontece isso, né? Você já tem seus amigos, você já tem sua família, mas os seus clientes acabam virando meio que uma outra família ali, né? Exatamente. Que você tem. Exatamente. Porque é a pessoa que você conversa ali, manda um bom dia, pergunta como é que tá, pergunta do pai, aí vai. Exatamente. É muito legal isso, né, gente? Olha, a gente está encerrando aqui o podcast, né? Voou, hein? Voou. Engraçado. E eu vou fazer as perguntas finais. Essa daqui você pode pensar um pouquinho para responder, porque ela é reflexiva. Ela é terrível. Eu vou te fazer ela também. Prepara. Vai ficar mais fácil para mim. Eu vou tomar agulhada primeiro, você vai depois. Mas vamos no Álvaro primeiro. Hoje é seu último dia na Terra e você só pode deixar 3 ensinamentos. Você não pode deixar rede social, não pode deixar telefone, livro, nada. É você que vai deixar 3 ensinamentos, como se fosse um legado. Para quem não te conhece, viu ali, ficou sabendo quais que foram as suas verdades, né? Você deixou 3 verdades no mundo. O que você diria? Olha, a primeira que eu diria é o seguinte: leve uma vida de maneira que na hora que a gente se for e tiver a felicidade de chegar em algum lugar, poder chegar lá e perguntar, olha, eu cheguei perto do que você queria. Essa seria a primeira. Eu cheguei perto do que você queria.
Esse é ter uma vida que me dê a condição de perguntar isso. Isso eu acho importantíssimo. A segunda é disciplina e persistência. Ninguém consegue nada sem disciplina e persistência. Ivan não chegou onde ele está, você não chegou onde ele está, sem disciplina e persistência. Sem disciplina e persistência, ninguém vai a lugar nenhum. Entendeu? Ninguém vai a lugar nenhum. Muitas vezes a gente vai fazer uma coisa chorando, mas vai fazer chorando porque tem que fazer. Quem faz o que quer é criança. Quem faz o que precisa fazer são os adultos. Existe uma diferença enorme nisso. Então, disciplina e persistência é muito importante. E a terceira coisa, cuide da sua cabeça. Tenha uma cabeça centrada, tenha uma cabeça, como é que eu vou dizer, uma cabeça honesta com você mesmo. Seja honesta primeiro, a primeira pessoa com quem você tem que ser honesta é com você mesmo. Isso eu acho mais importante. E, Ivan, deixa pra gente 3 ensinamentos. Se fosse seu último dia na Terra, quais são suas 3 verdades? Olha, é difícil, hein? Tem muita coisa. Mas eu acho que a primeira, até motivado muito assim, pela que minha mãe sempre me falou, ela fala isso o tempo todo, que é nós somos capazes de tudo. Absolutamente tudo. Claro que para chegar lá vai precisar de disciplina, persistência e tudo mais, mas acreditar que nós somos capazes de tudo. A segunda coisa, eu acho que a gente precisa apostar mais nas pessoas, porque nós somos individualistas por natureza. E se a gente olhar para trás, a nossa vida mudou porque talvez apostaram alguma coisa na gente. Então a gente precisa devolver isso, apostar mais nas pessoas, pegar alguém para criar, pegar alguém para ensinar, se doar mais do que talvez pedir. E a terceira coisa, que é relativamente recente para mim, mas que foi um divisor de águas, eu ainda não tenho filhos, né? É a próxima etapa, mas acho que é constituir uma família, se casar, né? Eu sou um cara tradicional, eu acho que o casamento, ele traz muita coisa que todo mundo precisa experimentar. Meus amigos já falam, né, que os filhos, então, nem se falam, né, da experiência que é, mas o casamento tem sido algo muito próspero para mim, para minha esposa, para minha família. Acho que mudou completamente. Depois que a gente se casou, tudo melhorou. Tudo. Gostei muito das respostas, pessoal. Vocês gostariam de acrescentar algo? Não, eu queria acrescentar. Acho que o que a gente tinha para falar, acho que a gente tentou ser o mais, vamos falar assim, abrangente possível, né? E eu queria aqui agradecer a chance que você teve de estar aqui com a gente também, de estar coordenando isso aí maravilhosamente bem, e foi muito gostoso. Espero que a gente repita isso várias vezes. E eu só tenho que agradecer, foi muito bacana. Próxima vez tem que ter um churrasco, né? A gente vai beliscando. A gente vai chegar nessa picanha. Vamos fazer esse bate-papo aqui, prolongar ele, mas beliscando alguma coisa, né? E, Álvaro, então, agora só para encerrar de verdade mesmo, para o pessoal se conectar ainda mais com você e também tirar dúvidas, às vezes até contemplar também, comprar cartas, como que te segue, qual que é o seu telefone? A produção vai deixar aqui, mas é bom falar também. Tá. O meu Instagram é @Álvaro Gramicelli, o nosso celular e WhatsApp é o 31982030091. E quem quiser entender mais, sem nenhuma obrigação, nenhuma pretensão de nada, simplesmente conhecer o produto, tirar alguma dúvida que ficou, que por acaso a gente não conseguiu explicar, sintam-se à vontade, liguem, a gente marca uma telechamada, vou ter o maior prazer em explicar, entendeu? Eu gosto disso, entendeu? Isso me faz sentir bem, entendeu? E você, Ivan, para te seguir, qual que é o seu arroba? Eu tenho um Instagram profissional que chama... Profissional porque não é meu nome, né? Eu uso para trabalho, chama @EnsinaConsórcio. Ali eu falo de consórcio, posto também do dia a dia. Tá? Mas quero também agradecer a oportunidade. Né, você, Fernanda, coordenou muito bem o bate-papo. E o Álvaro, pelo convite.
Ele, como eu disse, é um dos nossos maiores parceiros de Belo Horizonte. A gente está muito feliz com essa parceria. É uma parceria relativamente recente, mas a gente já está colhendo bons frutos. E, de novo, eu tenho aprendido muito com o Álvaro. Obrigado. Pessoal, agradeço vocês, né, por estarem aqui hoje, ensinando aí pra gente que, querendo ou não, né, como vocês disseram aí no início, a educação financeira do Brasil, infelizmente, ainda tem muito a melhorar. E com certeza isso daqui foi uma aula. Parabéns, Álvaro, Obrigado. pela explicação que foi bem didática, eu consegui entender. E olha que eu já tenho consórcio e não sabia. Que bom, que Muito bom. bom. Tá vendo? Já me dei satisfeito. Já me dei satisfeito. E quando saírem minhas cartas lá, o próximo é com você. Ó, Boa, boa. Vou nem arriscar mais. Não, bom, vai ser um prazer tê-la lá comigo lá. Pode ficar tranquilo. Pessoal, agradeço vocês que ficaram aqui até o final. Espero que vocês tenham aprendido com esse conteúdo de hoje. Já se inscreva no canal, curta esse vídeo e mande para quem você está aí sabendo que precisa investir no imóvel ou no veículo. Aí, ó, Servopa para vocês. Obrigada. Valeu.